Olá, me chamo Lara e falarei a respeito da minha pesquisa, do meu projeto, que fala sobre o que tem como tema principal o federalismo cooperativo brasileiro, a sobreposição de competências e o reflexo de seus conflitos durante a pandemia de Covid-19 nas comunidades indígenas. Primeiramente, precisamos falar, conceituar sobre o que é o federalismo, que é um sistema político no qual várias unidades, a exemplo, município, estado, Distrito Federal, como é aqui no Brasil, formam juntas uma nação, sem que ocorra perda das autonomias das unidades e as situações que não sejam de interesse comum. É um sistema que tem uma visão de descentralização do poder estatal para que os entes federados juntos possam trabalhar cooperativamente, em conjunto, a fim do prol de toda a nação. Esse sistema surgiu através do desenvolvimento político lá nos Estados Unidos, em relação à supremacia do princípio da individualidade e denota essa descentralização do poder. Esse sistema, ele também visa uma preservação cultural e administrativa das minorias étnicas, tornando-o particularmente eficaz em país de vasta extensão territorial, como é aqui no Brasil, e que devido a essa extensa territorialidade, acarreta a existência de muitas diferenças culturais nos membros da União, além da clara dificuldade de um governo centralizador satisfazer a necessidade individual de todo o território. E aqui eu trago dois pensadores que trazem pontuamentos assim, bem pertinentes em relação ao federalismo cooperativo. Primeiro, Conrad Hess nos traz: o federalismo cooperativo se justifica pelo fato de que, em um Estado intervencionista e voltado para a implementação de políticas públicas, como estruturado pela nossa Constituição de 88, as esferas subnacionais não têm mais como analisar e decidir originariamente sobre inúmeros setores da atuação estatal, que necessitam de um tratamento uniforme em escala nacional. Isso ocorre principalmente com os setores econômicos e sociais, que exigem uma unidade de planejamento e direção. E Paulo Gustavo Gonet complementa: uma vez que não há o direito de secessão na fórmula federativa, os conflitos que venham a existir entre os Estados-membros ou entre qualquer deles com a União necessitam ser resolvidos para a manutenção da paz e integridade do Estado como um todo. Assumindo feição jurídica, o conflito será levado ao deslinde de uma Corte Nacional prevista na Constituição com competência para isso. Ou seja, o federalismo cooperativo, no Brasil, ele tem essa visão de descentralização do poder estatal para que todas as demandas das unidades sejam atendidas, devido à vasta territorialidade, os diversos tipos de costumes, hábitos, culturas dentro do mesmo país. E em relação ao momento de crise, como que esse sistema funciona? Trouxe também aqui uma fala do ministro Alexandre de Moraes em um de seus julgados, a respeito do federalismo diante da crise da pandemia agora. Em momentos de situação de crise, o fortalecimento da União e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de Covid-19. Então, o que se percebeu nesse momento de crise? Que houve uma centralização do poder. E, ao mesmo tempo, o sistema federalista cooperativo, ele visa o equilíbrio
dos entes federados. Então, como lidar com essa situação e como essa problemática afeta a população brasileira? Porque enquanto há essa crise e a população está ali e não está sendo atendida às necessidades daquela população. E aqui a gente tem como foco a saúde indígena, que já vinha tendo um descaso antecedente à pandemia e que, após o período do surgimento da Covid-19, as mortes dos indígenas dentro das aldeias se acentuaram. As mortes, tanto as mortes pela Covid, pelo coronavírus, tanto por outras doenças que já haviam sido erradicadas. E, por consequência, também devido à crise econômica que a pandemia trouxe. No ano de 2005, muitos protestos explodiram no fronte de diferentes etnias ao redor de todo o país, expondo situações gravíssimas de abandono e descaso no atendimento das populações indígenas. Nesse mesmo período, ocorreram algumas greves nos distritos sanitários especiais indígenas, que são ditos de SEIS, e atendimentos foram interrompidos, fazendo com que doenças que já eram controladas retornassem de modo epidêmico, como, por exemplo, a malária, doenças sexualmente transmissíveis, a desnutrição infantil. Em 2015, já haviam sido relatados vários casos de desnutrição infantil. E ainda esse ano, explodiu um caso super famoso, se eu não me engano, foi de uma criança Yanomami, que estava deitada numa rede, e a foto dessa criança circulou não só o país, como o mundo. Né? Foi escancarada a situação em que as condições em que muitos indígenas estavam vivendo. E antes da instauração da pandemia de Covid no país, os mais de 235 povos indígenas já vinham sofrendo descaso com a saúde pública. E, desde então, a situação se agravou ainda mais. E, em 2005, casos de desnutrição infantil foram descobertos, não que já não houvesse antes disso, mas foi porque teve um boom nas mídias, nos jornais, e em 2021 esses casos se mantiveram e se somaram com os dos contágios pelo vírus. E não só pelo vírus, como também das consequências decorridas da crise. Aldeias não tiveram acessos a postos de saúde, atendimento médico, informação sobre a doença, mantimentos, medicamentos, itens básicos de segurança e higiene. Muitos indígenas aldeados não sabiam da existência da doença, não sabiam como se prevenir, muitos se contagiavam, não tinham como se cuidar. Foi uma situação difícil e muito triste, muito complicada. Para além disso, muitos casos foram subnotificados e a gente não pode calcular o real tamanho das consequências da pandemia dentro dessas comunidades indígenas, pois para além de uma crise sanitária, se perfumou uma crise financeira, política, social e também cultural. Então, é preciso analisar a fundo o que a Constituição nos traz, o que ocorre com os entes federados, qual é a divisão dos poderes, quais são as competências de cada um, o que cada um deve fazer e não está fazendo, cadê esse equilíbrio que não está atendendo a população, e principalmente as comunidades indígenas, que são de muita vulnerabilidade. Em relação a pessoas que vivem no meio urbano, a facilidade de contágio que o índio tem é muito maior, ele tem um sistema imunológico muito mais fraco. Então, o estudo ele visa trazer essa reflexão e como a gente pode fazer para melhorar os sistemas de saúde que atendem as comunidades indígenas. Trazer essa problemática e também visar uma solução para essa problemática. E é isso. Eu agradeço pela atenção.